Povo querido, seja bem-vindo ao Entre a Gente, esse tempinho que a gente está passando aqui no YouTube para responder as perguntas que foram deixadas lá no meu perfil no Instagram, @htanuri. As pessoas passaram por lá um tempo atrás, deixaram uma série de perguntas diversas, de cunho pessoal, ministerial, e a gente está aqui nesse quadro, aqui no YouTube, nesse quadro temporário aqui no YouTube, respondendo as perguntas. Então vamos lá para o Entre a Gente de hoje. Manda, Miguel! Pergunta da @Eide Muniz. Estou indo para o terceiro filho, vou ficar louca? Vai não, eu fui pro quarto, não fiquei, né? Tenho 4 filhos e sim, é muito desafiador a gente lidar com a infância, com as crianças, mas eu acho que o maior desafio é a expectativa que o nosso tempo tem sobre a mulher, né? Para as nossas mães, para as nossas avós, elas queriam se casar e ser mães, né? A maioria delas, a maioria das mulheres, esse era o grande projeto de vida de uma mulher, né? Se casar e construir uma família. Então, embora fosse também difícil, cheio de desafios, eu acho que isso já estava muito assim dentro da mulher, essa realização, vamos dizer assim, e o foco dela estava total na família. Hoje não, hoje nós temos vários focos, né? Nossa atenção é difusa, né? Então a mulher tem a carreira, algumas têm que trabalhar por extrema necessidade, ela tem a expectativa de ser jovem, de ser magra, de malhar, e de ter um desempenho ministerial, e de ter um propósito, um chamado, então a gente ficou sobrecarregada, essa é a verdade, né? Então isso torna a maternidade muito mais pesada. Meu conselho para você: relaxa, respira fundo, aproveita, abraça esse momento, entendendo que ele vai passar, que ele é temporário. Carreira a gente retoma, escola a gente retoma, ministério a gente retoma, né? Cuidar da nossa família é muito importante e também depende disso o seu futuro, né? Se você tem filhos estruturados, filhos emocionalmente seguros, saudáveis, você vai poder retomar os seus projetos. Se você cria filhos inseguros, rejeitados, isso pode trazer uma série de desdobramentos que no final vai te render um trabalho muito mais desgastante. Então, abraça a maternidade, mergulha nela e esquece um pouco das expectativas da sociedade em relação a você. Curte esse tempo, sem se abandonar, tá? É muito importante isso. A gente pode cuidar das crianças sem deixar de ter um tempinho pra gente. Se cuida do seu emocional, cuida da sua mente, cuida da sua vida espiritual, tá bom? E aproveita esse tempo. Pergunta da Juliana MBCCS. Sim, Juliana. Virei mamãe. Qual a parte mais legal e a mais difícil da maternidade? Bom, a mais legal é você ver os seus traços, o seu jeito, sua vida pulsando em outra vida. Isso é fantástico, né? É algo divino, realmente. Você vê balbuciando as primeiras palavras e crescendo e tomando autonomia. E é muito legal, né? Ter uma criança em casa nos humaniza, nos sensibiliza, nos tira do egoísmo. Porque na maternidade a gente tem que aprender a conceder, abrir mão, né? Deixarmos de sermos egoístas, de pensar só na gente. Então isso é um ponto muito positivo. E o maior desafio é justamente esse: ter que abrir mão de você, porque nós somos tão treinados no egoísmo que a gente tem grande dificuldade com a generosidade, com conceder ao outro o que ele precisa. E filhos precisam de tempo, de atenção, de você às vezes deixar o que você está afim de fazer para fazer o que precisa ser feito, né? E isso também é um desafio muito grande, porque a nossa sociedade nos puxa todo o tempo para o egoísmo. Cuide de você, você merece ser feliz, né? Tô dizendo que você tem que ser infeliz, não, mas esse discurso parece muito bonito, mas ele realmente nos torna egoístas, egocêntricos, né? E a gente começa a colocar o nosso ego, nosso eu num altar, e aí tudo fica bem mais complicado. Pergunta da @KellyCristina_Franco. Não consigo engravidar. Tenho perdido a paz por isso. Qual conselho você me dá?
Todas as coisas cooperam para o bem. Esse versículo cantado, né? De Romanos 28, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não abra mão do seu sonho. Continue orando, vá nos médicos, procure fazer tratamentos, né? Mas entenda, nem tudo que a gente quer ter, a gente vai ter. E como que nós vamos reagir a isso? A maternidade é linda, mas ela também é desafiadora. Deus sabe o que a gente não sabe. Ele vê o que a gente não vê. Então tenta confiar em Deus. Pede ao Espírito Santo para alargar você na confiança. Se Deus tem um filho para te dar, Ele vai te dar. Nada pode impedir isso. Nada. Nem o diagnóstico médico vai impedir isso. Conheço N mulheres que esperaram por anos e hoje estão com seu milagre nos braços. Então eu quero te encorajar. Não para de sonhar, não. Mas entrega o seu sonho também nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe de todas as coisas e que Ele pode usar uma situação que aparentemente para você é de perda para transformar em ganho. Já pensou na possibilidade de adotar uma criança? De amar uma criança como se ela tivesse sido gerada de você? Nós fomos adotados, filhos de Deus. Somos filhos porque Jesus deu a vida por nós. E fomos adotados a partir disso e amados como o filho primogênito, né? É amado. Então pensa nisso. Às vezes Deus está querendo só alargar a sua visão. Deus abençoe você. Pergunta da @Regina_Zatti. Já deixou de postar algo mesmo achando relevante para evitar mimimi? Já mesmo. Já deixei de postar algo que eu queria muito postar, porque é sempre bom fazer uma pergunta: para que eu vou postar isso? Qual é a minha motivação? Então eu já deixei de postar coisas por eu achar que eu estava sendo vaidosa. Já deixei de postar coisas por eu achar que eu estava sendo arrogante. Já deixei de postar coisas porque eu não estava afim de mimimi. Sabe por quê? Porque um espaço no Instagram, por exemplo, não é uma mesa de bate-papo onde você fala, você escuta e você tem a possibilidade de colocar todas as suas ideias. É um espaço muito reduzido. Não dá para você conversar com a pessoa dizendo para ela tudo que está dentro de você, todas as perspectivas, todas as impressões e também ouvir do lado dela. Então fica muito complicado, é um espaço muito pequeno para às vezes discussões muito longas. Então sim, já deixei de postar por vários motivos. Pergunta da @tata.jordão. Fala, Tatá. Quanto você ganhava para cantar no Diante do Trono? Nada. Nós nunca fomos assalariados no Diante do Trono. No Diante do Trono, fomos voluntários, né? Eu posso falar da minha geração, da geração seguinte, não posso responder por eles, mas eu posso falar da geração que foi a primeira geração do Diante do Trono, né? Até 2013, que eu fiquei no grupo, todos éramos voluntários, inclusive a Ana, tá? A Ana, durante muitos anos, abriu mão dos direitos autorais dela para que os projetos missionários e os projetos de novas gravações fossem possíveis. Então, só depois de um tempo que ela passou a ter um ganho, que durante muitos anos ela abriu mão. E todos nós fomos voluntários. Depois, eu acho que do 4º CD, é que nós passamos a ganhar um cartão alimentação. O grupo tinha uma ajuda de alimentação e uma ajuda e plano médico. Então, quando o Diante do Trono se constituiu como empresa, né, distribuidora, então nós tínhamos, depois do Águas Purificadoras ou do Preciso de Ti, isso eu não sei precisar exatamente, mas foi ali naquele período, entre o 3º e o 4º CD do Diante do Trono. Então o grupo passou a ganhar a ajuda à alimentação, cartão alimentação, e o plano de saúde para toda a família. E isso se seguiu por uns 4 ou 5 anos, mas sempre foi dito pra gente: olha, gente, isso é uma ajuda de custo, isso não é um pagamento. Vocês são voluntários e nós queremos também abençoar vocês. Isso é uma oferta de amor. Isso sempre foi deixado muito claro pra gente.
ninguém poderia então ser motivado por um pagamento. E sempre foi dito para a gente também que a qualquer momento, numa necessidade da empresa, por exemplo, o primeiro escalão que deveria abrir mão de benefício seria o grupo que estava na plataforma, o grupo que estava no palco deveria então ceder os direitos, né? Os direitos não, os benefícios, né, que nós recebíamos. Então, e assim se deu, e foi uma escola maravilhosa, porque todos nós aprendemos que o serviço no reino, ele pode trazer benefícios, mas a busca de benefícios vem como consequência. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. @Emanuel. Pais que obrigam filhos a ir na igreja, como lidar? Eu acho que os pais têm que pegar firme com a criança e o adolescente, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, é o que a palavra de Deus diz. E ainda quando for velho, não se desviará dele. É claro que quando ir para a igreja vira uma terceira guerra mundial, é hora de sentar e conversar. Mas eu acho que mais do que obrigar a criança a ir na igreja, é tentar identificar o que pode estar faltando para a criança não ter prazer de ir para a igreja, né? A gente, como pais, nós temos que buscar uma igreja e trabalhar com os nossos filhos de uma maneira que ir para a igreja para eles seja uma alegria. Às vezes os filhos estão inseridos numa igreja que não tem um trabalho significativo com crianças. Eu já vi pais mudando de igreja para beneficiar os filhos, entendeu? Ir para uma igreja onde tem um ministério infantil sério, engajado, e não é apenas uma salinha onde você coloca os meninos lá, dá biscoito para eles para passar o tempo, né? Então tem que ver por que essa criança não está querendo ir para a igreja, por que é uma resistência. Então a criança, o adolescente, nós como pais temos que promover, possibilitar a eles frequentar uma igreja onde eles têm um ambiente de se expressar e de receber a genuína palavra de Deus, orando sempre para que eles tenham uma experiência de novo nascimento. Filho de crente não é crente, né? Então nós temos que orar pedindo a Deus que o Espírito Santo promova esse encontro dos nossos filhos com o Senhor, que Ele revele Jesus Cristo aos nossos filhos, que o Espírito Santo trabalhe nos nossos filhos. Agora, depois de uma certa idade, eu não vejo eficácia, né? Porque quando os filhos estão ali saindo da adolescência, eles fazem escolhas. E então nos resta continuar dando exemplo, porque aquela coisa, né? Às vezes fala com o filho, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Eu acho que a maior coisa do cristianismo é a gente ser cristão. Se a gente quer que os nossos filhos sejam cristãos, que a gente seja cristão de verdade, que a gente deixe para eles um exemplo cristão, né? Que a gente seja crente dentro de casa. Porque muitos filhos estão com aversão da igreja, porque o pai na igreja é uma pessoa e dentro de casa é outra pessoa. A mãe na igreja é uma pessoa, dentro de casa é outra pessoa. Então a gente tem que ajustar tudo isso aí, mas depois de 17, você vai ficar brigando com um menino de 17, 18 anos para ir para a igreja? É complicado, né? Eu acho que você pode sim pressionar, você pode sim falar, não, vamos lá, Deus é digno da sua adoração, você não está afim, nós temos que ir, na vida a gente não faz só o que está afim, né? Mas quando vira um negócio assim que beira a violência, não vejo benefício nenhum nisso, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, né? E aí é um momento, se o filho está resistindo, é um momento da gente buscar de Deus estratégias, o que está faltando, e trabalhar em conjunto, né? Procurarmos ser cooperadores do Espírito Santo e não sabotadores do Espírito Santo. @edinalva.silva2019. Conselho para as solteiras? Seja feliz, minha linda. Às vezes a solteirice parece um estigma. Parece ser tão pesado para algumas mulheres, e eu também entendo que dentro da igreja há uma pressão muito grande, né? Tem que casar para ser feliz. Não tem que casar para ser feliz, não. Você pode ser feliz solteira, você deve ser feliz solteira. Porque tem muitas pessoas que colocam no casamento a única possibilidade de felicidade. E aí, se elas não se casam, e aí? Como é que fica? Né? E outra, quanta gente tem casada e infeliz? Não é verdade? Então, eu acho que a gente deve estar feliz com a nossa solteirice. Se você quer se casar, ótimo. Queira se casar, casamento é uma bênção, mas não espere se casar para ser feliz. Vai viajar, estudar, fazer coisas que a solteirice te possibilita fazer e que o casamento te impede de fazer. O casamento a gente entra nele porque a gente quer voluntariamente estar preso a uma pessoa, né? Não vale esse negócio de ser casado e livre, sabe? Independente.
O amor verdadeiro, ele não é independente. Se eu quero ser mãe, eu tenho que pensar nas consequências, né? Os meus filhos vão colher das minhas escolhas. Então, não sai por aí fazendo o que eu quero na vida, porque eu sou mãe. Se eu sou esposa, é a mesma coisa. Não sai por aí fazendo o que eu quero da vida porque eu sou esposa. Então, aproveite o seu estado de solteirice, essa liberdade que você tem, e viva bem a sua liberdade, né? Viva com responsabilidade. Liberdade não é sinônimo de viver em pecado, né? Mas você pode fazer uma série de coisas que casada você não pode mais. Então aproveite esse tempo de solteirice, conheça muita gente legal, muita gente de Deus, né? Vá a bastante congresso, acampamento, vai fazer missões, vai viajar para dar suporte para missionário, vai conhecer, sabe, lugares tão diferentes dentro e fora do Brasil. Eu acho que você deve construir uma carreira sólida, ganhar o seu dinheirinho e voar e servir a Deus na sua solteirice. E vai que numa dessas aparece o grande amor da sua vida. Pergunta do @FlávioADM26. Como ser feliz? Sendo grato, né? Eu sempre associo a felicidade a um estado de espírito, não tem que depender de tudo que está ao redor, porque nós temos momentos infelizes, né? Todo ser humano tem dias tristes, dias cinzentos, dias difíceis, situações, problemas, sabe? Tem um discurso aí que você não vai ter problema, que com Jesus é só alegria, que não, gente, não é bem assim não. A gente é humano e dentro da nossa condição humana nós enfrentamos várias situações muito difíceis. Mas mesmo quando você olha para essas situações difíceis como uma maneira de crescer, de se tornar um ser humano melhor, mais empático, mais generoso, mais solidário. Às vezes a gente passa por dores para olhar para o outro com outros olhos, né? Então eu acho que ser feliz é ser agradecido pelo momento que a gente esteja atravessando. Se eu estou atravessando um problema, bendito seja Deus. Ele está me dando força, Ele está me dando fé, Ele está me ajudando a resolver esse problema e eu estou me tornando um ser humano melhor enquanto eu atravesso esse vale. E se eu tenho coisas boas, que eu enxergue as coisas boas. Eu acho que a felicidade está nisso. Tem gente que é feliz e não sabe. Elas têm uma família linda, elas têm um emprego, um bom emprego, não tem rios de dinheiro, mas não está faltando nada, e no entanto as pessoas pensam que a felicidade está numa conta bancária, a felicidade está numa casa maior, a felicidade está no carro tal, a felicidade está em ser casado, não, a felicidade está em ser solteiro, Não, gente, a felicidade eu acho que é um estado de espírito. Você olha para aquilo que você tem nas mãos e encontra todo o tesouro que tem ali, mesmo na simplicidade, e se alegra com ele. Acho que é isso. E a gente se encontra aqui no Entre a Gente, no próximo Entre a Gente, que acontece toda quarta-feira aqui no meu canal no YouTube. Grande beijo, até o próximo.